Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Cruz Já Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da grande vitória do São Paulo contra o Corinthians por 3-1. Realmente foi um grande jogo, um jogo que até chegou a ser adiado, né, por uma hora, por uma questão de uma chuva muito forte que estava caindo na cidade de São Paulo, né? Em certo momento até se pensou que o jogo teria que ser adiado pelas questões climáticas, mas no fim das contas a chuva deu aquela amenizada e o jogo realmente pôde ser realizado. E realmente foi um grande jogo. Foi, na minha opinião, essa aí foi a inauguração do Campeonato Paulista mesmo, em termos de nível competitivo, em termos de grandes estrelas. Realmente, dos jogos que eu pude acompanhar até o momento, esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor jogo até agora. O jogo em si começa com o São Paulo um pouco melhor do que o Corinthians, né? Até por estar jogando em casa com a força da sua torcida, né? Hoje estavam presentes no estádio do Morumbi por volta de 55 mil pessoas, o que é um grande público, né? Então o São Paulo começou um pouco mais organizado que o Corinthians, começou tomando as ações dentro do campo, porém o jogo ainda assim permanecia equilibrado, né? Tanto que o São Paulo obteve esse domínio até a metade do primeiro tempo. A partir daí o Corinthians ele equilibra o jogo e chega até a levar bastante perigo até a zaga do São Paulo. Teve um lance que o Corinthians obriga o goleiro Rafael do São Paulo a fazer uma grande defesa, né? O goleiro Rafael, que na minha opinião foi um dos grandes destaques dessa partida, né? Realmente um goleiro extremamente seguro, extremamente ágil e que possui um reflexo impressionante. Nessa cabeçada que eu me refiro, realmente se ele não tivesse uma precisão e um tempo de resposta muito rápido, essa bola com certeza entraria. Então realmente é um grande goleiro e o São Paulo finalmente, após o Rogério Ceni, né, que foi o grande ídolo da história do São Paulo, o grande goleiro que o São Paulo teve em toda a sua história, na minha opinião, ele consegue trazer um goleiro realmente de grande qualidade. Porém, na minha visão, todas as grandes emoções ficaram guardadas para o segundo tempo, né? Porque logo no início, após uma cobrança de escanteio do Oscar, né? O Oscar que retornou ao São Paulo depois de muito tempo, né? O Oscar que foi revelado pelo São Paulo, só que pela questão da maneira com que ele saiu do São Paulo, ele acabou nunca caindo nas graças do torcedor e nunca tendo esse carinho. Então, essa vinda dele para o Brasil, né, esse retorno, eu creio que seja mais para recuperar esse carinho e também recuperar suas origens, né, porque ele foi revelado no São Paulo, então realmente ele quer ter o carinho da torcida no clube que o revelou, né? E ele começou muito bem, porque no primeiro gol, o escanteio sai dos pés dele, né? A cobrança do escanteio. E o Lucas que por muito pouco não foi substituído com menos de um minuto, né? Ele foi golpeado no queixo, né? Numa jogada. Inclusive, alguns jogadores do São Paulo, em um certo momento, chegaram a pedir a substituição dele, porém, ele consegue se recuperar, faz um curativo lá, um curativo que não sei, né? Parece que não interferiu, né? Mas para mim, pelo menos olhando de fora, pareceu bem desconfortável, né? Algo amarrado assim, como se fosse uma faixa na cabeça. Então, para mim foi desconfortável, mas pelo que foi apresentado no campo, para ele não interferiu em absolutamente nada. Tanto que ele abre o placar logo no início do segundo tempo e deixa o São Paulo e a sua torcida em grande vantagem, a torcida realmente muito animada, acompanha o time, e a partir daí começa um São Paulo que realmente vai ter a dominância, realmente o São Paulo começa a jogar muito bem, e no segundo gol que o São Paulo faz, ele acaba contando com um erro pífio da defesa do Corinthians, né? Que acaba entregando a bola. O Luciano ele consegue roubar essa bola e entrega para o Oscar. O Oscar vai lá e marca o que seria o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Algo que para mim era curioso. Eu não sabia que o Oscar nunca tinha marcado um gol pelo São Paulo, porque ele foi revelado pelo São Paulo. Ele foi tido como uma das grandes promessas, né? Inclusive uma promessa que, na minha opinião, se concretizou, porque ele foi jogador de Copa do Mundo, foi um jogador de larga carreira na Europa. Então, realmente é um jogador de muita qualidade.
Então a gente percebeu isso através da emoção que ele transmitiu, né? Quando ele faz o gol, ele se joga no chão, realmente vibra, a gente percebe que foi um momento único para ele. Então a partir daí o São Paulo meio que deixa o Corinthians numa situação complicadíssima dentro do jogo, né? O Corinthians meio sem reação. Porém, a gente sabe que futebol é aquilo, né? Às vezes um lance pode mudar tudo. E de certa forma aconteceu, né? Porque o Corinthians, com o Martinez, conseguiu acertar realmente uma bola de rara felicidade e colocar o Corinthians com chances, né? Nesse momento estava 2-1. Só que a partir daí, na minha visão, acontece talvez um dos lances mais inesquecíveis aí dos clássicos. Eu tenho certeza que esse lance vai entrar para a história, né? Eu não estaria exagerando se eu achasse que é um gol de prêmio Puskás, né? Porque realmente foi um belo gol, um golaço mesmo, que é do Lucas. Ele é um jogador extremamente diferenciado, é um jogador que tem essa capacidade do arranque, do drible, é um jogador extremamente intenso, é um jogador que imprime uma intensidade de jogo que parece que ele está numa rotação muito acima dos demais. Então, quando ele pegou a bola, ele chegou e driblou praticamente a defesa do Corinthians inteira. Mas sabe quando você percebe que é algo orgânico, algo fácil de se fazer? Quando parece fácil. Então, realmente é um jogador muito acima da média, é um jogador espetacular, é um jogador que, na minha visão, hoje em dia ainda ele teria nível para estar jogando na Europa. Porque realmente é impressionante o que ele faz com a bola. Quando ele dá aquelas arrancadas, é difícil parar. Talvez uma das poucas maneiras que consiga se parar ele é através de falta. Então, realmente, esse gol que ele consegue, que faz o terceiro gol do São Paulo, que ele entra e dribla a zaga inteira do Corinthians e depois chuta e faz o gol, isso aí eu não duvidaria que estivesse aí entre os indicados para o prêmio Puskás, não. Eu até acho que seria bem justo, porque foi um gol extremamente bonito. Provavelmente, óbvio, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e que gols mais vão sair aí de forma bonita, mas provavelmente esse vai ser o gol mais bonito do Paulista desse ano, porque realmente foi um golaço. A partir daí o São Paulo dominou, né? A partir daí o São Paulo, na minha opinião, até se forçasse um pouco mais, poderia chegar ao quarto gol, porque o São Paulo realmente, a partir do momento que o São Paulo faz o terceiro gol e da maneira que foi, da forma que o Lucas Moura ele conseguiu fazer esse gol, então ele realmente acaba com moral, né? Porque você vê um jogador fazer um gol desse, realmente desanima qualquer adversário. Então esse 3-1 para mim foi mais que justo, uma grande partida. Eu volto a repetir, a melhor partida do Campeonato Paulista até o presente momento. Então foi um grande jogo e que também serve para nos alertar que a temporada de fato começou, né? Com um clássico desse, com esse nível, com essa qualidade, com esses jogadores, realmente a gente pode dizer que o campeonato já começou e começou hoje. Outra coisa que eu quero falar também é em relação ao lado do Corinthians um pouco, né, para a gente também dar o outro lado da questão tática, né? Eu vi o Memphis muito abaixo do que ele costuma render. Realmente hoje ele não conseguiu ser decisivo. Ele ficou realmente praticamente não criou nada, não fez muita coisa no jogo. Então o Corinthians acabou sofrendo a sua primeira derrota no campeonato e uma derrota dolorida e uma derrota muito contundente. Agora eu quero saber da sua opinião. O que você achou do jogo? Como é que você analisa esse gol do Lucas Moura? O que você achou do campeonato? Você acha que o campeonato realmente começou hoje? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.